o mais importante é a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui entre nós. E a sua manifestação depende de como você vai receber. Depende da sua sensibilidade. Vamos nos manter em pé ainda e orarmos ao Senhor. Santo, bendito, eterno Deus Pai, nós somos agradecidos pela sua graça poderosa entre nós, pela sua presença e o seu grande amor, pelo perdão que o Eterno nos concedeu, pois que nós cremos pela fé, pois que a sua palavra declara que sem fé não há jeito nenhum de agradar a ti, meu Pai. É só por meio da nossa fé. E esta fé nos trouxe de volta a ti, Senhor, meu Pai. Nós que éramos inimigos do Senhor, afastados estávamos de ti, meu Pai, pois que o nosso pecado nos separou. Mas a sua graça, o seu grande e precioso amor, nos trouxe de volta pela fé que nós confessamos no teu grandioso e maravilhoso Filho, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te amamos, pois que o Senhor é nosso Deus e Pai. Em suas mãos, queridos da glória, consagro esse momento a ti, pedindo a sua graça mais uma vez, o seu mover, o seu tocar em cada vida, enquanto o seu servo ministra a sua palavra, meu Pai. O pedido é o mesmo, que estenda a sua mão sobre a sua igreja, sobre o seu povo, limpa toda lágrima, sara as feridas, levanta, Pai, o caído e fortalece o fraco. Fale conosco nessa tarde, pois que queremos ouvir e aprender de ti, como o Senhor nos diz na sua santa palavra. Vinde a mim e aprendei, pois que eu sou manso e humilde de coração. Fale conosco nessa tarde e nós te ouviremos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, toma a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor. A nossa mensagem hoje encontra-se no livro segundo escreveu o profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, no seu último capítulo, no seu capítulo número 5, versos 1 a 10. Lamentações 5, 1 a 10. Aproveitando o tempo. E a juventude não está pegando as Bíblias, o que é que se passa? There's no Bible? Essas vossas Bíblias de telefone tem que ter muito cuidado. Andam a adulterar muito essas Bíblias. O diretor da juventude aconselha a juventude a usar Bíblia de papel. Bíblia em papel. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu. Olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai. As nossas mães ficaram viúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios
e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Repito, 10. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Amém? Podemos tomar nossos assentos. Em pouco tempo quero falar com os irmãos sobre um tema que diz: livrando-se das alianças do passado por meio da palavra. Livrando-se das alianças familiares por meio da palavra. Como se livrar das alianças do passado por meio da palavra? João 8:32 declara que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há outro meio na qual nós somos livres, libertos, se não for por meio da palavra de Deus. A palavra ela é espiritual. As alianças que foram criadas também são espirituais. Porque até mesmo as pessoas que criaram essas alianças, muitos deles já não vivem. Eles já estão mortos. Mas o espírito que eles buscaram para dominar as famílias continua a operar, porque o espírito não morre. As pessoas que buscam essas alianças, eles morrem, eles passam. Mas o espírito na qual eles se envolvem não morrem. Por isso que você vê quem buscou o problema já é falecido há faz anos, mas a família continua a sofrer, sofrendo as maldições daquilo que os antepassados foram buscar. Agora, como se livrar dessas alianças? Porque o povo chora, as famílias clamam, murmuram, já não conseguem resistir, porque o que antepassado assinou lá no passado, ele não teve noção do que ele estava a fazer. A ignorância lhe levou a fazer coisas que hoje ele já não vive, mas quem vive está a sofrer. Agora, como se livrar desses espíritos? Como se desfazer daquilo que o meu antepassado foi arranjar? Aquilo que meus pais escolheram decidir. Como me afastar daquilo? Não afetar a minha geração, não afetar a geração dos meus filhos, não afetar a geração dos meus netos. Como? Esta passagem revela a dor da geração atual, sofrendo as consequências das falhas das gerações passadas. Quando lemos Jeremias, exatamente no seu livro de Lamentações 5, nós vamos compreender que essa passagem não fala de outra coisa senão do sofrimento em que o povo estava a passar. A Bíblia declara que tudo começou no jardim com os nossos antepassados, quando abriram a porta da desobediência e o diabo entrou. Isto se estendeu até o povo de Israel.
A Bíblia declara que este povo entrou no Egito como crentes, como quem creu em Deus, mas eles saíram ali como idólatras. Quando eles vão saindo, a Bíblia declara que Deus fala por meio do seu servo Moisés: diga ao meu povo, pelo caminho em que eles vão passando, não façam amizades com os povos que lá vão encontrar. Não façam alianças com esses povos, porque senão eles vão se corromper. Eles vão servir a esses deuses, esquecendo a seu Deus. A Bíblia declara que esse povo, pelo contrário, ele fez tudo quanto Deus disse que não fizessem. Este povo pecou contra Deus. Eles pecaram e eles foram afastados. Porque foi assim que aconteceu lá no jardim. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia declara que antes da sua desobediência, Deus já havia dito ao casal: no dia em que vocês desobedecerem a minha palavra, vocês serão afastados da minha glória. Vocês morrerão certamente. Mas o que nós olhamos é que a mulher toma o fruto. Ele comeu, consumiu. Ela viu que nada aconteceu. Ela não morreu. Então ele acreditou na palavra do diabo. De que assim que o Senhor disse: o dia em que vocês tomarem vão morrer. Não, certamente não vão morrer. O diabo sempre vai contrariar aquilo que Deus disse. Vai sempre fazer o inverso. Aquilo que é afirmação, ele vai fazer aquilo como uma pergunta. É assim que o Senhor disse? Não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, serão igual a ele. O que ele está querendo insinuar na mente da mulher é que Deus não quer que vocês sejam como ele. Então tome, experimente, para vermos se você morre. E a mulher tomou pela curiosidade. E abriu-se a porta. E ela viu-se fisicamente, não morreu. Então creu na palavra do diabo. É assim que ele traz para o seu marido. E o marido vai dizer que não podemos tomar, porque o Senhor disse: no dia em que tomarmos, nós morreremos. Marido, olha para mim. Eu já tomei. Estou morto? Não. Então não funcionou. Aí o marido também tomou. E a Bíblia declara que na viração do dia o Senhor veio, chamando pelo Adão: Adão, onde estás? Deus não está perguntando a localização de Adão. Não está perguntando se Adão está no mercado, está na loja a fazer compras. Deus está perguntando: Adão, onde estás? Quer dizer que, Adão, o que você fez? Deus está perguntando a Adão o posicionamento. Não a posição, mas sim o posicionamento. Onde está o teu amor? De quando você sempre dizias que me amavas, onde está o teu amor? O amor com Deus não consiste em palavras, amados irmãos. Consiste em ações. Nós podemos orar, chorar, gritar: Senhor, eu te amo. Mas tudo isso, amado irmão, não é suficiente para revelar o amor que você sente do seu Deus. Mas sim é nas ações. Por isso que ele vai dizer na sua palavra: o que eu exijo de vocês é que vocês me amem. Como amar o Senhor? Quando obedecemos a sua palavra. E a Bíblia vai dizer que a sua palavra não é difícil. Seus mandamentos não são duros. Você vem ao Senhor para ser restaurado, curado. O que Ele pede de ti somente a fé. Mas quando você vai para o diabo, o que ele te exige é pesado. Ele te pede vidas. Ele te pede que você se envolva em situações miseráveis. Mas mesmo assim, os homens preferem fazer aquilo que é difícil.
do que aquilo que é simples para ter a vida. Adão pecou e a Bíblia declara que Deus, como não é o homem para que minta, Ele cumpriu a sua palavra. Ambos morreram, não fisicamente, porque fisicamente é que o diabo estava a lhes mentir, mas Deus está a falar de uma morte espiritual. E a maior morte do ser humano é quando já não tem comunicação com seu Criador. Adão já não pode mais ver ao Senhor, porque ele desobedeceu a Deus e o pecado entrou. E a Bíblia vai dizer que Isaías escrevendo, dizendo que o que separa vocês de vosso Deus é o pecado. Há uma barreira que se chama pecado. Paulo escreve dizendo que todos pecaram. Todos herdaram o pecado de Adão. O pecado tornou-se hereditário. Todos herdamos o pecado de Adão. A Bíblia não diz que Adão pecou e foi destituído da glória, mas todos pecaram e foram destituídos da glória. Nós fomos afastados da presença por causa do pecado. E o pecado não é outra coisa senão a desobediência à vontade do Senhor. Aleluia. Quando olhamos para este povo, é a mesma coisa que eles vão fazer. Vão desobedecer a palavra do Senhor. Deus disse: não façam amizade com o povo na qual vão encontrar pelo caminho, porque eu conheço esse povo idólatra. Eles adoram outros deuses, eles não adoram a mim. Então não façam amizade com eles. Quando Deus te diz uma coisa, Ele sabe. Mas esse povo foi teimoso. A própria Bíblia declara que o Senhor chamou esse povo como teimoso, povo de dura servidão, que quer dizer que povo teimoso. Eles desobedeceram a palavra do Senhor, fizeram alianças com vários deuses, como o Deus de Baal, Deus Moloque. Este povo pecou contra o Senhor, servindo um Deus que fazia sacrifício de crianças para aumentar a sua espiritualidade. Pegava nos bebês, colocava no fogo. E este povo de Deus serviu a esse Deus. O povo de Deus vivo serviu a esse Deus, dando seus filhos que são heranças do Senhor. Eles deram para seu Deus Moloque para poder sacrificar, aumentar a sua espiritualidade. E este povo foi afastado da presença do Senhor. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Cada aliança que eles faziam era uma porta aberta que eles abriam. Cada aliança que esse povo fazia com essa gente, eles abriam uma porta. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se aborreceu desse povo. E Ele vai deixar esse povo nas mãos dos seus inimigos. E o que vai acontecer? O povo vai sofrer agora. Vai sofrer porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Quando voltamos na passagem, Lamentações 5, a Bíblia vai dizer que os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Este povo agora está a sofrer nas mãos dos seus inimigos, porquanto ele já não tem a proteção de Deus, não tem a bênção de Deus. O Senhor os deixou nas mãos dos seus inimigos, porque foi a escolha própria que fizeram. Mas eles agora estão a passar sofrimento, estão a passar dores. Eles não têm descanso, eles são tidos como escravos. O próprio escravo fazendo o outro de escravo.
Os espíritos do mal são escravos. E quando você desobedece à palavra de Deus, você vive como escravo. Eles te atormentam, te fazem como escravo. Quando olhamos para 430 anos que o povo viveu lá no Egito, você percebe que esse povo viveu como escravo. Um povo livre, mas por causa da desobediência, eles vão viver como escravos. Mas a Bíblia declara que ainda existe uma saída, ainda existe uma esperança. Deus não abandonou completamente o seu povo. Ele esperava por um arrependimento, um reconhecimento por parte do povo. Porque Ele é Deus de alianças para aqueles que lhe buscam. João 3,16, a Bíblia declara que ainda há uma saída, ainda há uma esperança para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Deus olha para o homem perdido, o homem que foi afastado da presença dEle, o homem que foi afastado da casa do Senhor, o homem que foi afastado do lugar do encontro, do lugar do convívio. Deus olhou para o homem, estava perdido, sem esperança. Agora, é preciso que haja um plano para resgatar o homem perdido. É preciso que haja um plano para trazer o homem do lugar do convívio, do lugar da amizade, do lugar do encontro, do lugar inicial. Como? Deus vai trazer os mandamentos à terra por meio de Moisés, para que o povo, por meio dele, pudesse encontrar o descanso e voltar ao lugar do encontro. Mas a Bíblia declara que mesmo com a lei, este povo também não compreendeu os planos de Deus. Então Deus vai sacrificar o seu Filho único para trazer a compreensão ao coração do homem. Por isso que Jesus, em João 14, vai dizer que eu vou pedir ao meu Pai para que Ele vos envie outro Consolador. Esse estará com vocês e Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. E Ele vos ajudará. Ele vos fará compreender o plano original do Pai para o resgate. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crer em quem é, em seu Filho, não morra, mas tenha vida eterna. Ainda há uma esperança. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, Jeremias, quando escreve este livro, e quando olhamos para a Bíblia, é um dos profetas que muito falou sobre o pecado de Israel. Jeremias se dedicou, sua vida passou falando a mesma coisa ao povo de Israel, para que voltassem ao Senhor. Mas esse povo era de dura servidão. Esse povo não ouvia, pelo contrário, eles maltratavam o servo de Deus. Nessa passagem, Jeremias está clamando ao Senhor, buscando socorro ao Senhor, buscando perdão, buscando a misericórdia do Senhor para com o povo. E ele diz: os nossos inimigos nos tratam com dureza, estamos esgotados, cansados, porém não há descanso. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios, nossos inimigos. Os nossos antepassados, os nossos pais, pecaram e não existem mais. E que Jeremias está a dizer, o sofrimento que estamos a passar, essa maldição, essas alianças que nossos pais foram buscar lá no passado, ignorantemente, eles já morreram. São eles que deveriam ter vivido esse sofrimento. São eles que deveriam ter pagado pelo seu pecado. Mas, Senhor, eles já morreram. Agora nós estamos a pagar pelo seu pecado. Hoje, muitas famílias a viverem desgraças. Não é porque eles estão no pecado, é porque alguém lá no passado
ignorante, que não soube entender as consequências. Foi buscar o feitiço, foi fazer alianças com o diabo. E quando chegou ali, o diabo vai lhe dizer: eu não preciso matar ninguém na sua família. O que simplesmente eu quero é a riqueza da sua família. Qual? Ninguém vai trabalhar na família. Por isso que vocês vê, há famílias que assinaram alianças com espíritos do mal, mas ninguém morre na família. Só que na família ninguém trabalha. Este foi o pacto. Não preciso tirar ninguém, mas só preciso a riqueza da família. Ninguém trabalha. Fisicamente a família não trabalha, mas espiritualmente está trabalhando. Jovens fortes estudaram, mas não conseguem emprego. Não conseguem emprego. Quantos cursos têm? Currículos recheados de cursos, mas mesmo assim, uns até são chamados, mas quando chega no momento de começar a trabalhar, o patrão diz: infelizmente, eu também não estou a entender porque eu estou a te despedir. Até o próprio patrão não está a entender, porque existe uma voz, existe um espírito que clama. O pai já morreu, o avô já morreu, mas há um espírito que não morreu, que continua a clamar: este é meu, não pode empregar, ele é meu. E se a empresa insistir em empregar, aquela empresa é capaz de ir à falência, porque é um espírito que segue. Uns: eu só quero que na família ninguém case, todos os filhos serão meus. Fisicamente vocês não casam, fisicamente vocês não nascem, mas vocês estão casados no espírito. Você sonha que está a casar, você sonha com o marido. Eles arranjam maridos espirituais. De dia você não tem marido, você é solteira, você é solteiro, mas de noite você é casado, você tem uma família. Porque foi isso, de forma ignorante, os nossos antepassados fizeram. Assinaram contratos. E eles no momento achavam que era normal. Mas hoje, a geração atual está sofrendo por causa da má escolha, da má decisão de um que não teve juízo lá no passado. Lhe enganaram que seria rico e por final trouxe a desgraça na família. Quantos hoje? Família chorando, lutando, orando, jejuando. Não, há uma voz, há um espírito que clama: esse é meu. Vem gerações, passa gerações, o cenário é o mesmo, nada muda. Jovens lindas que deveriam ter seus lares bem constituídos, casadas, com seus filhos, uma família, mas nada. Umas até tentam insistir em casar, mas pelo final o que acontece? O marido morre. Porque tem um marido na noite que está fazendo ciúme com o marido físico de dia. Eles matam o marido. Quantas histórias já ouvimos? Mulheres que casaram 2, 3 vezes, marido sempre a morrer. Hoje, homens têm medo daquela mulher, porque esse foi o pacto, a aliança que os seus pais do passado fizeram. E você está sofrendo por isso. Como se livrar disto? Essas alianças não se livram só de dizer que nos deixam em paz. Não, não é assim. Os teus antepassados, quando foram assinar essas alianças, eles conversaram. Mas agora, para você sair
você não tem que conversar com eles. Ainda que você tente conversar com eles, diabo, aquilo que é dele, ele luta para nunca perder. Agora, como se livrar? A Bíblia em Colossenses diz que submetei ao Senhor, humilhai-vos ao Senhor e resistir ao diabo. Quando você se humilha a Deus, Ele te capacita para você resistir contra esse espírito. Esse espírito não se livra só assim de falar, porque muitos já falaram, já gritaram. E tem outra mentira que o diabo colocou nas pessoas, que quando isso acontece, você vai lá fora no bairro e começa a gritar: eu já sei quem você é, nos larga. Diabo não ouve essas coisas, esse teatro aí. Diabo não obedece esse teatro. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Não é para fugir, é para enfrentar. Por isso que o Senhor, quando apareceu a Josué, ele disse: sê muito forte. Sê muito forte e corajoso. Alguém tem que se levantar da família para ser corajoso e muito forte, para resistir contra esse espírito. Dizer a partir de agora: stop, não há mais. Dizer que agora vamos rever esse contrato. Vamos rever esse contrato. Na Constituição da República de Angola diz que se um presidente que está a governar e celebrar contratos com outras empresas ou países em que o país está sendo explorado e o país está a sofrer, se amanhã vir um outro presidente, a Constituição lhe dá essa liberdade de ele renovar o contrato, dizer que vamos rever as cláusulas. Alguém tem que se levantar na família para dizer: chega, precisamos rever as cláusulas desse contrato. Se as cláusulas diziam de que ninguém casa, ninguém trabalha, agora vamos fazer o inverso. Todos vão trabalhar, todos vão casar, todos vão viver, ninguém vai morrer em novembro nem dezembro. Agora eu encontrei um novo sócio. Queridos irmãos, chega um tempo em que você tem que se irar, tem que se chatear e se levantar, ser corajoso e combater contra esses espíritos. Os que foram buscar isso já não estão em vida, eles já morreram, eles já estão mortos. Os que estão em vida estão a sofrer. Cada ano tem que morrer alguém. Este foi uma das cláusulas assinadas lá no contrato. Em cada ano precisamos de sacrifício. Tem que dar alguém. E não pode ser qualquer pessoa. Aquele que dá suporte à família, para manter a família na miséria. Alguém tem que se levantar para fazer parar isso. Como se levantar? E como fazer parar isso? É dizer que agora encontrei um novo sócio. Jesus Cristo é o novo sócio e sócio maioritário desta família. E Ele que vai administrar esta família. Que a partir de hoje haverá casamento. Alguém tem que romper com o contrato anterior e trazer um novo contrato, mas não mais com o sócio anterior, um novo sócio. É preciso coragem. Não é apenas coisa de boca para fora. É preciso coragem. Coragem para que ele resista. E é possível. A Bíblia declara que Deus falando com o profeta: eu andei pela terra toda procurando. De quantas pessoas? 10, 20, 30, família toda? Não, uma só pessoa. Uma só. Que se levante. Por meio dele eu vou usar para que afaste essa desgraça, para que acabe com esse contrato,
para que acabe com essas alianças e traga à família abundância de vida. Queridos irmãos, alguém tem que se levantar na família, porque senão o processo vai ser o mesmo. Geração vai, geração vem, e as famílias continuam a viver a mesma história. Alguém tem que escrever uma nova história na família. Não importa quem seja, homem ou mulher, mas alguém tem que se levantar para fazer parar isso, porque senão isso vai afetar na geração dos teus filhos, vai afetar na geração dos teus netos, e não é isso que você e eu queremos. Por isso você e eu precisamos nos levantar e lutar. Soframos hoje para amanhã vivermos a graça. Mas para isso alguém precisa marcar o primeiro passo da fé, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a favor da minha família. E Jeremias está a dizer: nossos antepassados, nossos pais pecaram e não existem mais, e nós sofrendo por causa dos seus pecados. O sofrimento que você está sofrendo não foi você que foi buscar, foram eles. Foram ignorantes, venderam a família e de bandeja. Hoje, famílias a sofrerem. Para comer, você tem que pedir, viver como escravo. E eles definiram um salário que de 30 mil kwanzas não passa. Esse será o vosso salário. Pessoas trabalham, nunca têm salário, promoções de salários. Só estão em 30 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas. Disso você não passa. Alguém tem que se levantar. Mas ainda há esperança. A Bíblia diz que ainda há esperança. Embora esta passagem expresse a experiência de sofrimento herdado, a Bíblia também traz em Ezequiel 18, 20: me separou dos pecados ou das alianças dos meus antepassados. Me deu o privilégio de escolher minha própria aliança que está em Cristo Jesus. Vamos ver o que Ezequiel diz. Ezequiel 18. O pai dele enganou e roubou, e só prejudicou os outros. Teus pais enganaram, roubaram e prejudicaram quem é? A geração presente. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam: por que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. 20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa viverá, a pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticou. Deus olhou para a humanidade e Ele agora vai separar, vai dizer de que ninguém mais vai morrer nem sofrer pelo pecado do outro. Se é o pai que foi assinar suas alianças negativas, espíritos do mal, ele vai sofrer por ele. Não vai passar pelo filho. Por quê? Porquanto, segundo as Coríntios 5, 17 diz que eis que tudo se fez novo, aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo que eis que tudo se fez novo. A maldição dos teus pais não terá que atingir você. Você agora é separado. A obra da cruz nos separou das alianças de nossos antepassados.
Agora somos livres. Livres. Por isso que João 3,16 diz que aquele que crer no Filho, este viverá. Este viverá e será salvo. Por isso quero te dizer, amado irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Se você aceitou Jesus Cristo e recebeu como seu Senhor e Salvador, você está livre e separado das alianças dos seus antepassados. Porquanto há um sangue que cobre a sua vida. Se há um espírito que clama contra ti, há um sangue também que clama contra ti. E esse te cobre. Por isso não tenha medo. Receba, a você que não recebeu, Jesus Cristo como seu Senhor, para que você seja separado dessas alianças dos seus antepassados. 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém. O que era passado, passou. Agora tudo se fez novo. O contrato do passado passou. Agora que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Eu vou terminar, amados irmãos, dizendo que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Significa que a pessoa passou por uma transformação espiritual profunda, onde o passado do pecador foi apagado e uma nova vida com Deus começou. Isso envolve uma mudança de mentalidade, conduta e valores, resultando em uma vida reconciliada com Deus e focada na santificação, não mais vivendo no pecado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é preciso que haja mudança de mentalidade. Por isso que Paulo, em Romanos 12, diz que transformem a vossa mente. É preciso que haja transformação da mente. Quando fala da mente, está falando do seu coração. Transforme a sua mente para que você possa receber aquilo que é bom. Perfeita vontade de Deus. Transforme a sua mente. Não viva mais a vida de pecado, porque senão o passado dos seus antepassados ainda vai clamar contra ti. Viva uma vida de santidade. A Bíblia declara que sem a santidade ninguém jamais verá Cristo. Santifica-se todos os dias até alcançar a santidade. Santifica-se. Aleluia. Amém. Quais são os pontos-chave que a nova criatura deve saber? Quando você se separou das alianças dos seus antepassados, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é preciso saber? O que você precisa saber e viver nisto, para que você continue separado do passado, dos seus antepassados? O que é necessário? A Bíblia declara que a primeira chave que você precisa saber é que do momento que você entregou a sua vida a Cristo, Deus te regenerou. A regeneração. O que é a regeneração? É a obra de Deus que transforma o pecador, tornando-o uma nova criação. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós recebemos a regeneração. Tudo aquilo do passado foi apagado e nós fomos tornados uma nova criatura em Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa em que o crente, o ser humano, precisa saber. A segunda, as coisas velhas passaram. Quer dizer que há um rompimento com o estilo de vida anterior. Crenças antigas,
e a condenação do passado. Tudo aquilo que é velho já passou. Eis que tudo se fez novo. Para isso, você precisa viver uma vida nova. Terceiro ponto, tudo se fez novo. O estilo de vida passa a ser guiado por novos pensamentos, palavras e ações alinhadas a Cristo. A tua mente deve estar cheia da palavra de Deus. A tua mente deve estar cheia dos princípios da palavra de Deus. O que você pensa deve refletir Deus. A sua mente não pode estar cheia e perturbada de ações negativas, pensamentos do passado, os pecados do passado. Você deve purificar a sua mente com a palavra de Deus. Orações, ações de graça. Você precisa encher a sua mente daquilo que é bom. Por isso que a Bíblia declara que fazei o bem e vencer o mal com o bem. Quarto ponto, reconciliação. A nova criatura é chamado por ser embaixador de Cristo. A reconciliação com Deus. Quando nós nos reconciliamos com o Senhor, somos chamados como novos embaixadores. Embaixadores daqueles que vão representar o Senhor aqui na terra. A Bíblia declara que quando o Senhor criou o jardim de Éden, era para estender o reino dos céus aqui na terra. Que o jardim de Éden fosse como o céu. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos chamados a sermos embaixadores de Cristo, para estender o reino dos céus aqui na terra, para falar do céu aqui na terra, para trazer a cultura do céu aqui na terra e viver da cultura do céu aqui na terra. Quando uma embaixada de um certo país está em outro país, ele não vive os princípios nem a lei daquele país. Ele vive a lei e a constituição do país dele. É isso que a Bíblia diz, que quando nós aceitamos Jesus, recebemos a Cristo, nós temos que viver de acordo à constituição do céu. E qual é a constituição do céu? A Bíblia Sagrada. Os artigos estão aqui na Bíblia Sagrada. Essa é a nossa Constituição. Devemos viver de acordo com os princípios da palavra e não dessa terra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, para que vocês possam receber aquilo que vem do alto, fora do qual ninguém vai experimentar aquilo que é bom de Deus. Por isso nós clamamos, ou seja, reclamamos, murmuramos, oramos, não recebemos, oramos, não acontece, porque não estamos a viver a cultura da terra e não do céu. Quando começarmos a viver a constituição do céu e começarmos a entender os princípios do céu, nós vamos começar a acessar as coisas do céu. Reconciliação. Somos chamados como representantes de Cristo aqui na terra para falar da boa nova. Quinto, o foco é a nova vida. O que importa não é o passado, mas a nova identidade de justiça recebida em Jesus Cristo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, o nosso foco deve estar em uma nova vida, não mais com as coisas do passado, mas olhando para frente. Eu prossigo, é o alvo está pela frente, não para trás. Viva a vida em que Cristo quer que você viva, obedecendo sua palavra. Tudo que é de Deus nós acessamos por meio da sua obediência. Deuteronômio 28 declara que se obedecer a minha palavra,
todas as bênçãos virão sobre ti. Não haverá esterilidade na sua família, na sua casa. Não haverá falta de mantimento. Estarão cobertos sobre a graça do Senhor. Mas se desobedecer a minha palavra, todas essas bênçãos transformarem-se-ão em desgraça. A desobediência traz desgraça. A desobediência traz prisões. As famílias se tornam escravos do inimigo. Jeremias está a dizer: nossos pais foram eles que pecaram e não viveram do seu pecado, e nós estamos pagando por ele. E muitos, os que foram buscar essas alianças, estão em vida. Mas a Bíblia ainda diz que também há esperança para essas pessoas. Se ouvirem a palavra e abandonarem seus maus caminhos, não precisa ir ao diabo dizer que vim para desfazer o contrato que eu tenho com você. Só precisa dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É só. Jesus é que vai acabar com o contrato do passado. E a partir desse momento, você começa a andar na maravilhosa luz do Senhor e sai das trevas. Essa nova fase envolve renovação da mente para viver a vontade de Deus, valorizando suas ações e vivendo com fé, sem o temor do passado. Quando aceita Jesus, não tem que ter medo do passado. Não tem que ter medo das ameaças lá do passado. Amados irmãos, é preciso levantar-se e quebrar, cortar esse fio. Por isso que Jesus, a Bíblia declara que quando ele morreu lá na cruz do Calvário, uma das primeiras coisas que se destruiu foi o véu lá no templo. Aquele véu demonstrava o fio, a separação, o limite. E ele não rasgou de cima para baixo. Foi de baixo para cima, do pequeno para o grande. Temos acesso ao Santo dos Santos. Não nos achegamos mais com medo, porque antigamente o sacerdote entrava naquele lugar com medo. Era necessário que fosse amarrado com fio, porque se ele tiver algum pecado no Santo dos Santos, ele não iria sair. Ele morreria naquele lugar e ele podia ser puxado, porque ninguém podia chegar ali, tirar o sacerdote. Ele deveria ser puxado através do cabo que ele foi amarrado. Mas hoje a Bíblia deve nos dizer: pela graça, não mas entramos ali com o cabo amarrado, não mas entramos com medo, mas entramos pela graça. Agora clamamos: Abba Pai, porque fomos chamados e considerados como filho. Filho não tem restrições de acesso. Hoje meus filhos entram no meu quarto sem bater porta às vezes. Você se assusta, já entrou? Deus não nos manda bater porta. Ele nos manda entrar com ousadia. Eu sou filho. E todos que entram Santo dos Santos com medo é porque ainda vivem a vida do passado. Ainda estão na lei. Enquanto desfrutamos a graça, ainda outros o pecado lhe acusa, lhe volta na lei. Mas alguém morreu pela cruz, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que ele fez, para que eu pudesse entrar ao Santo dos Santos com ousadia. Por isso não mais com medo. Eu entro com ousadia, porque o meu Cristo já pagou o preço. Eu não entro com as acusações do diabo, não. Eu entro com cabeça erguida. Mas para isso é preciso a obediência. Seja obediente, para que os pactos do passado não mais façam parte a ti. Você foi separado dele. Foi separado das alianças
dos seus antepassados. Você agora é uma nova criatura. E você, quando ouve isto com fé, e a partir do momento que você está a ouvir a palavra com fé, você já está a sair das alianças dos seus antepassados. Mas enquanto você permanece só ouvindo, você fica preso. É pela fé. Quando você crê, a palavra por si vai trabalhar por ti. As correntes são quebradas. Há anjos nesse momento. Se tu tiveres fé, há anjos como a espada, cortando os cabos, cortando as correntes malignas que foi amarrada à família. Quanto você creu, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando você crê na palavra de Deus, Deus ordena anjos. A Bíblia diz que os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Eles estão aí para trabalhar a nosso favor. Quem crê nessa palavra, diga: eu creio. Que Deus nesse momento está trabalhando a seu favor. Correntes estão sendo quebradas, estão sendo cortados. Há pessoas que você vê andando, fisicamente não tem nada amarrado, mas espiritualmente você consegue ver cabos sobre os seus pés. Existe um limite que ele não consegue correr além. Ele é voltado, recuado, porque colocaram limites. Você pode viajar fora do país. Os espíritos não usam passaporte. Os espíritos não usam visto. Você foge fora do país, não pensa que está livre. Você está livre quando está com o Senhor dos Senhores. Você está livre quando entrega a sua vida a Cristo. O sangue de Cristo te cobre. E aí eles já não te alcançam. Por isso que o salmista diz que o Senhor é meu socorro. É meu socorro no momento da angústia. Não temerei que o homem possa dizer nem fazer, porquanto nele eu confio. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porquanto eu aceitei o Senhor. Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu esconderijo. Nele confiarei. Coloque-se em pé, vamos orar. Confia nele. Não tenha medo das alianças do passado. Se até agora não te atingiram, não é agora que eles vão te atingir. Se quando você era inocente da palavra, não conhecias até o Deus, eles não te tocaram, quanto mais agora que você o conhece. Quanto mais agora. Faça o Senhor como teu refúgio. Enquanto se esconder nele, ainda que se levanta o inferno, jamais o inferno te atingirá. Ore ao Senhor no nome de Jesus. Agradeça ao Senhor e comece a declarar palavras que eu estou livre. Eu e a minha casa estamos livres. Minha família está livre. Está livre de toda a condenação do diabo. Estamos livres de todas as alianças que eles fizeram. Estou livre. Estou livre no nome de Jesus. Estou livre no nome de Jesus. Eu declaro a tua liberdade no nome de Jesus. Eu declaro agora no nome de Jesus. Declaro no nome de Jesus. Eu vejo você saindo agora mesmo no nome de Jesus. Há um anjo que está sendo enviado na tua família, na tua casa. Há um anjo com uma espada, cortando todas as correntes malignas. Estão livres. Eu declaro graça na tua família. Eu declaro graça na tua casa. Eu declaro prosperidade. Eu declaro emprego. Eu declaro portas abertas. Eu declaro casamento. Tudo quanto seus pais do passado, eles proibiram que você não tivesse. Agora mesmo, no nome de Jesus, você está a receber. Você está a receber a graça. A graça de nascer. A graça de nascer. Receba um novo útero. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo espírito maligno, toda condenação sobre a tua casa, sobre a tua família, agora mesmo no nome de Jesus.
No nome de Jesus, caia por terra. Receba graça. Receba graça de viver. Receba graça de prosperar. Receba graça de caminhar. Receba graça de brilhar. Receba graça. E onde colocar a planta do teu pé, eu declaro que meu Deus te concede agora mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de prosperar. Não tenha medo de casar. Não tenha medo de nascer. Não tenha medo de engravidar. Não tenha medo. O Senhor é com você. Não tenha medo. Não tenha medo dessas alianças. Porquanto há uma nova aliança em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. Receba a graça de vencer. Receba a graça de vencer. Receba a graça de vencer. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua graça. E obrigado, Pai, por livrar o seu povo de todas as acusações e das correntes malignas. Obrigado, Senhor, meu Pai, por trazer a cura das doenças que não tinham cura. Obrigado, Senhor, meu Pai, por restaurar e curar aquelas feridas que os médicos já fizeram de tudo. Mas pela sua graça, Pai, o Senhor curou agora mesmo. Obrigado. Receba a cura no nome de Jesus. E creia que você foi restaurado. Creia que você foi curado. Creia que o Espírito Santo de Deus está em você, com você e sobre você. Receba a graça no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Seja louvado o seu nome e seja glorificado. Hoje, meu Pai, o seu povo assina uma nova aliança, um novo pacto com o Senhor, uma nova aliança com o Senhor, de caminhar com o Senhor, obedecer a sua palavra e temer o seu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Nós te louvamos, te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. Glorifica o Senhor com uma salva de palmas.